Fala aí, nação, um grande abraço a todos. Já se inscreveu no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então tá na hora. Assim que você assistir esse vídeo aqui, vai lá no botão de inscreva-se, pum, clica lá, ajude-nos, deixe o seu comentário aqui. Acabou o vídeo, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu joinha e, cara, ajude-nos nesse projeto aí diário, né, falando sobre Flamengo. Final de jogo, o Flamengo consegue 1-0, isso é que importa numa Copa do Brasil, fazer um gol na casa do adversário, já facilita as coisas para o jogo de volta aqui no Maracanã. Se vocês me perguntarem, o que você achou do jogo? O Flamengo jogou mal? Não, o Flamengo não jogou mal. O Flamengo fez um bom jogo, o Flamengo enfrentou um adversário que tão somente se propôs a se defender o tempo inteiro, Botafogo da Paraíba variava as suas linhas de marcação no seu campo esperando o Flamengo, num 5-4-1, tá? Ou então no 4-5-1. A sua primeira linha defensiva era com 5 quando o Flamengo avançava com um dos laterais, para poder ter igualdade numérica, né? E marcava no 4-5-1 quando os laterais não avançavam. Então essa foi a tônica de toda a partida, o Flamengo tentando transpor a quase intransponível defesa do Botafogo da Paraíba. Agora, dizer que o Flamengo jogou mal, não jogou. O Flamengo teve oportunidade de fazer gols no primeiro tempo. O Flamengo utilizando muito Ayrton Lucas aqui pela esquerda para dar profundidade às nossas jogadas, porque pelo meio estava tudo congestionado e aí as coisas ficam difíceis. Um agravante em cima disso, além do meio estar muito congestionado, muito povoado, nós estávamos sem o nosso criador. Nós estávamos sem o Arrascaeta. Quando tem Arrascaeta, a coisa fica muito mais facilitada, porque você muda o comportamento defensivo. Porque quando ele recebe a bola, de costas ou de frente, ele pode ter uma solução no último passe, e sem ele as coisas ficam muito mais fáceis para a zaga adversária. Então o Flamengo entrou com um time sem o Arrascaeta, sem o Gerson, sem o Wesley, aliás, um outro ponto, né? O Wesley, que é muito ofensivo, e junto com o Gerson lá na direita, o Flamengo ganha muito ofensivamente, mas o Felipe Luiz não colocou o Gerson, não colocou o Arrascaeta, não tinha o Wesley. O Varela fez uma boa partida, na minha opinião, uma partida, aliás, excelente do Varela. O Ayrton Lucas também. No primeiro tempo, o Flamengo foi para cima, teve as oportunidades, mas com dificuldades pelo meio, tinha que fazer essas chances pelas laterais. E conseguimos ali o gol que o Luiz Araújo perdeu 2, o Michael perdeu talvez o gol mais feito da partida, né? Ainda no primeiro tempo, chutou para fora uma bola que sobrou para ele ali na pequena área, e ele foi escolher o canto e acabou chutando para fora. Teve o gol no finalzinho que o João Vitor de cabeça também desperdiçou, nem ele acreditou tamanha liberdade no cruzamento lá da direita do Varela. Enfim, o Flamengo no primeiro tempo, domínio de jogo, posse de bola assim, tipo 85 a 15% do Botafogo da Paraíba, que, como eu disse, só se preocupava em se defender, reconhecendo a superioridade técnica do time do Flamengo. Na segunda etapa, a formação é a mesma, o Flamengo volta com o mesmo time do primeiro tempo, e a dinâmica do jogo continua a mesma. O Botafogo recuado, estacionando lá as suas linhas defensivas, jogando só com o Henrique Dourado lá na frente, que na verdade o Henrique Dourado estava jogando quase de volante para tentar conter o ímpeto do Flamengo, e o Flamengo virava jogo para um lado, virava jogo para o outro, né? E as coisas não aconteciam. Até teve algumas chances lá nos avanços do time do Flamengo para o ataque, mas a pontaria hoje não estava melhor. O goleiro deles fez aí 2 ótimas defesas no segundo tempo. Aliás, todo goleiro contra nós vira um Dazaev, vira um Neuer, né? Isso aí já está até acostumado. Mas fato é que o Flamengo perdeu algumas oportunidades, isso não tem dúvida nenhuma. O Felipe Luiz ainda tenta fazer uma alteração tática no segundo tempo, né? Ele pega Michael, que estava jogando, oscilando pela esquerda, pela direita, e às vezes buscando até entrar na área. O Felipe Luiz coloca mais o Michael aberto pela direita, ali às vezes junto com o Plata, mas a verdade é que pouco deu resultado no segundo tempo.
aí que ele faz a substituição. Ele tira o Michel, que estava muito mal hoje, e coloca o Juninho, né, para poder dar mais força de ataque para o Flamengo. Juninho jogando ali mais centralizado, coloca o Bruno Henrique mais pela esquerda, enfim. E pouco deu resultado, a verdade é essa. Né? O Flamengo pouco deu resultado. O Bruno Henrique muito abaixo também na partida de hoje, minha opinião. Novamente uma partida muito ruim do Bruno Henrique, no X1, tecnicamente, né? Para matar a bola, dificuldade, enfim. Não deu aquela potência ofensiva que a gente sabe que o Bruno Henrique tem condições totais de dar. E aos 25, o Felipe Luiz vai e coloca a sua substituição no atacadão do Filipão. Aí ele tira o Everton Araújo, coloca o Gerson na volância, ele tira o Bruno Henrique, coloca o Cebolinha, tira o Luiz Araújo e coloca o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves caindo ali pela direita, tal, buscando o meio. Seria, teoricamente, uma chance de termos esse homem de criação, que hoje não foi ao jogo, e pouco produziu. Coloca o Juninho para ganhar essa... Aliás, coloca o Gerson no lugar do Everton Araújo ali na volância, porém, como o Flamengo jogava no campo do Botafogo da Paraíba, o Gerson praticamente estava virando um meia. Entrou e entrou muito bem, tá? Deu uma padronizada ali no nosso sistema ofensivo, virando jogadas para um lado para o outro, acelerando o jogo quando precisou e utilizando muito o Cebolinha lá pela esquerda. Só que Cebolinha também não estava essa coisa toda. Também não fez uma partida boa, mas ainda conseguiu ser melhor do que o próprio Bruno Henrique, na minha opinião. Né? As subidas do Ayrton Lucas também, que fez outra grande partida lá pela esquerda, e o próprio cansaço, né, no segundo tempo do jogo, fez com que os espaços fossem acontecendo com mais facilidade. Lembrando que no jogo de hoje, a ausência do Arrascaeta fez com que Danilo, muitas vezes, tentasse achar um passe lá na frente. Né? Danilo tentando quebrar linhas, verticalizando, ele é muito bom nisso, porque nós não tínhamos ninguém para armar. E o Ala também hoje fez um jogo muito correto taticamente. Né? Enfim, e aí o Flamengo criando mais e tendo mais espaços, até que finalmente, né, aos 40 minutos, uma jogada ali pela esquerda, o Ayrton Lucas recebe e cruza, né, na cabeça do Juninho. O Juninho cabeceia certo, como manda a cartilha, para o chão. O goleiro faz uma defesa espetacular e no rebote a bola sobra para o pé do iluminado que tinha entrado, o menino Joshua. Saiu Plata e entrou o Joshua. E que estrela! Primeiro jogo dele, 17 anos, com a camisa do time profissional do Flamengo. Ele praticamente decreta a nossa vitória, chuta rasteiro por baixo do goleiro. E o Flamengo aí comemorando o seu 1-0, resultado importante, né? Essa fase de mata-mata da Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para o Flamengo, começar ganhando bem. E não adianta, como eu sempre falo aqui, que a gente não vai ter um Flamengo jogando e goleando sempre. Hoje foi mais um desafio, até em função dos desfalques e do time que entrou jogando, que não tem lá o entrosamento, também não tem o mesmo nível técnico que os caras que estavam de fora. Né? Mas mesmo assim o Flamengo hoje não jogou mal, o time produziu oportunidades. Mudou um pouco sua configuração de jogo por conta da ausência do Arrascaeta, que é um cara mais cerebral, que joga mais por terra, não joga tanto pelo ar. Né? Mas mesmo assim eu gostei do time do Flamengo, o comportamento da equipe, jogou com vontade, não pode dizer que foi burocrático, como muita gente está falando aí, e muito menos foi soberbo, não foi isso. Tá? Falar um destaque aqui, a arbitragem, para mim, aos 6 minutos do segundo tempo, houve pênalti no Plata, houve pênalti, o cara chuta o tornozelo do Plata que cai e o VAR não chamou. Talvez esse o único erro do árbitro, que fez uma boa arbitragem, discreto, mas para mim foi pênalti. O VAR deveria ter chamado o possante do apito e eu daria aquele pênalti, tá? Chuta o tornozelo claramente do Plata que cai, então o Flamengo ali prejudicado, né? E uma nota aí lamentar, né? Pouca gente de repente vai falar disso. O estado do gramado, que coisa triste, saindo tufo,
um gramado alto, fofo, a bola quicava, ficava viva, tá? E isso prejudica muito uma equipe técnica e rápida como é a do Flamengo. Então, lamentável o estado do gramado desse estádio aí, mas a galera que foi está de parabéns, o povo do Maranhão, de São Luís, que compareceu aí dando aquela moral pro Mengão. É isso, galera, eu fico por aqui. Os destaques da partida para mim hoje foi Varela, que fez um grande jogo, mais uma vez, João Vitor, que o garoto, né? E fica aí mais uma vez o pedido de botar a nossa base para jogar. O Gerson, que entrou, apesar de ter jogado menos, mas deu organização ali ao nosso setor, né? Jogando de volante, chegando ali muito na área. O Joshua, evidentemente que foi o homem-gol, e também, mais uma vez aqui, parabenizar a grande partida do Ayrton Lucas, que ofensivamente foi muito importante no jogo de hoje. Valeu, galera, um grande abraço a todos, fico por aqui, lembrando, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu joinha, viu? Não custa nada, comentem aqui nos vídeos se você gostou do conteúdo. Valeu, galerinha. E tamo junto. Compartilha com os amigos, hein? Valeu, Gugão. Um abraço a todos aí. Identidade Rubro-Negra